que tipo de música você não deve ouvir no culto ou cantar no culto. E viralizou, né? Conta mais um pouco mais pra gente sobre essa vez que você Tá. estourou aí, né? Com o primeiro Esse é vídeo. um tema também que a gente foi o primeiro canal a falar sobre isso, sobre músicas gospel que você deve cantar na igreja e músicas gospel que você não deve cantar na igreja. Durante um bom tempo, muitas pessoas foram resistentes a esse tipo de conteúdo, né? Mas depois acostumaram, entenderam a ideia, né? Porque no começo eu falava mais das músicas, mas trazia ali pouca mensagem bíblica sobre o assunto, mas com o tempo eu fui elaborando algumas informações e trazendo esses aspectos bíblicos para as letras, né? Então, por exemplo, como que eu comecei a fazer essa ideia de músicas que devem ser cantadas ou não no culto? A partir do ponto central das músicas, porque hoje em dia as músicas que fazem sucesso são músicas que falam ao coração, músicas egocêntricas, porque às vezes a pessoa está em um momento de tristeza, ela quer ouvir uma música de acordo com o seu sentimento. E louvor não é isso. O louvor não tem nada a ver com nós, tem tudo a ver com ele, né? O louvor em si, ele não é na horizontal, ele não é na vertical, é de baixo para cima. Então, quando eu comecei a entender o significado do louvor, eu fui para a internet e falei, eu preciso gravar um vídeo falando sobre a importância do louvor na igreja, porque muitas pessoas estão cantando músicas que não são bíblicas. Eu acho muito interessante o slogan, né, da Som Livre, né? A Som Livre toca, mas quem adora é você. É interessante, né? Que a ideia é de que eles produzem, mas quem vai adorar é você. Eles não estão preocupados, por exemplo, se a música é gospel ou se a música é bíblica ou não. O importante é vender um produto. E quando eu comecei a entender Sim. que muitos cantores estavam vendendo o produto em si, eu falei: opa, peraí. Se eles estão vendendo o produto, então tem um cliente. O cliente é quem? É aquela pessoa que quer ouvir uma música ali quando está mexendo ali nas coisas da casa, varrendo a casa e tudo mais. Então, quando eu percebi que a música gospel do nosso país estava se tornando um produto, eu falei, opa, vamos começar a separar essas coisas? Vamos começar a colocar em um nicho ou em uma prateleira aquilo que se deve ouvir e aquilo que não se deve ouvir. E olha, eu falo aqui sem medo nenhum. 90% das músicas gospel que nós temos em nosso país, na igreja evangélica, essas músicas são egocêntricas. 90%. Pode pegar as letras. Fala sobre o meu coração, fala sobre o meu pensamento, fala sobre eu, sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre o meu eu, o ego. Aí eu falei, como que a gente diz que isso é louvor e a gente está cantando na igreja? Por exemplo, eu posso citar nomes de músicas aqui, né? Não tem problema, né? Fica à vontade. Tá. Por exemplo, aquela música Sabor de Mel da Damares. Olha só a letra. Isso é um Quem clássico. te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ah, essa música talvez seria legal para o judeu. Um judeu que estaria provavelmente na Babilônia, passando por uma grande aflição, assim como está no Salmo 137, o cântico lá do exílio, né? Uhum. Bem-aventurado aquele que lança as criancinhas, a cabeça das criancinhas nas pedras. Legal, seria legal se usasse essa mesma ideia. Sendo um judeu em um país estranho. Agora, nós cristãos, nós cantarmos esse tipo de música na igreja. Aí eu falei, como que as pessoas estão fazendo isso? Cadê o amor ao próximo? Aquela ideia de olho por olho e dente por dente caiu por terra, segundo Jesus. Perdão de leve não tá tendo, né? Então, não existe misericórdia, né? É aquilo, olha, quando você me viu andando de corsinha e você disse que a benção que eu não ia chegar lá, hoje eu ando com Corolão, 2023. Então, agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na benção vai se arrepender. Então, é um evangelho egocêntrico. É uma música egocêntrica que quer apenas fazer com que a pessoa sinta-se assim muito mais com um status melhor, com um status muito melhor do que ela estava anteriormente. Então, quando eu vi esses problemas nessas músicas, eu fiquei assustado. Por exemplo, outra música que eu fui bombardeado nas redes sociais, Restitui, eu quero de volta o que é meu. Legal,
se fosse cantado assim, levando em conta os salmos, né? E você também fosse um judeu. Ok, mas você vai pedir o que para Jesus de volta? Pecado? Pecado. Restituir aquilo que nós perdemos? O que? Pecado? É só isso que nós temos. Nós não temos nada a dar a Deus. Quem, pois, deu a ele para, sei lá, para ser restituído? Quem, pois, orientou o Senhor? Ninguém. É tudo que nós temos, é graça sobre graça. Nós não adquirimos nada com a força dos nossos braços. Não, é graça. Restituir o quê? Tem outras músicas, né? Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. É aquela ideia da teologia da retribuição. Na igreja, essa música? Para ter algo em troca. Na igreja, essa música? Vai lá e... É da Rose Nascimento, né? Estou de pé. Aí o pessoal de olho fechado, assim, adorando e cantando essa música aí. É um absurdo. Não tinha visto ainda.